pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos fazer então a segunda parte do nosso tapete coração de crochê com flor rasteirinha. Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, eu vou deixar o link do passo a passo disponível para você na descrição desse vídeo. Aqui então, para o nosso trabalho, eu utilizei aqui os barbantes artesanais da Crochêtica, todos no fio número 6. Na base aqui do meu tapete, eu trabalhei com a cor uva e fiz aqui carreiras de repetições. Na videoaula anterior, falei para vocês fazerem aqui na parte oval, até ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, um aumento e uma correntinha. A gente vai repetir assim nos 6 desenhos da parte oval e vai ficar dessa forma aqui. Aqui, como se fosse uma parte reta, nessa parte do bico aqui de acabamento, a gente sempre trabalha um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos, tá bom? Então, as minhas carreiras de repetições ficaram desta forma aqui. Nessa nossa parte reta, a gente sempre trabalha aqui intercalando. A gente aqui iniciou a primeira carreirinha aqui, ó, com espaço, na outra um bloquinho, espaço, na outra um bloquinho, espaço, na outra um bloquinho. Nessa última carreira aqui de 8 pontos altos e um aumento, a gente vai ter um espacinho dessa forma aqui. E nessa parte aqui, onde faz aqui o desenho do coração, vamos ficar com 3 bloquinhos de um lado, 3 bloquinhos de outro. Nessa parte aqui do bico, a gente vai ter, ó, antes e depois do leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos aqui, tá bom? Tanto de um lado quanto de outro. Então, aqui, já que eu expliquei como ficou as carreiras de repetições, a gente vai dar continuidade na aula. Após fazer aqui o último bloquinho de 3 pontos, eu fiz uma correntinha, vou vir aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto. E vou fazer uma correntinha. Aqui eu vou alongar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque agora eu vou fazer um detalhe com o rosa médio. Então, para fazer a finalização, você pode estar finalizando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ou passe aqui a ponta do seu barbante pela frente, vem do lado avesso para o lado direito na direção aqui do segundo ponto, e vai buscar a laçada para o lado avesso do trabalho para formar a última correntinha do nosso último ponto. Começou a formar a correntinha aqui, passe o barbante pela frente. Como aqui o nosso último ponto é a correntinha, eu vou vir do lado avesso para o lado direito dentro da corrente e vou estar buscando a laçadinha aqui para o lado avesso. Dessa forma, a gente finaliza a carreira de forma disfarçada, sem ficar aquela marcação grosseira do ponto baixíssimo. Eu vou embutir aqui o pedacinho de fio que ficou e volto, então, com o rosa médio para a gente dar continuidade no nosso passo a passo. Bom, pessoal, peguei o rosa médio aqui agora. Pra gente iniciar, a gente vai estar iniciando aqui na parte oval, próximo às 3 correntes que a gente fez para iniciar aqui sempre a cada carreirinha. Vou estar fazendo uma laçadinha inicial. Feita a laçada inicial, vou prender a laçada na minha agulha e vou laçar o fio para fazer um ponto alto. Aqui onde a gente fez os 8 pontos altos e um aumento, eu vou estar fazendo um ponto alto no segundo ponto. Então, a gente vai descartar esse primeiro pontinho aqui. Eu vou vir no segundo ponto e nele eu vou estar fazendo um ponto alto. A gente vai trabalhar bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Só que na parte oval, o bloquinho vai ficar assim. Um ponto alto aqui neste ponto. No próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Dessa forma, a gente ficou com 3 pontos, como se fosse um bloquinho aqui. Você vai trabalhar uma corrente de separação, vai pular um ponto de base, que é o quarto ponto aqui daqueles 8. No próximo ponto, você vai trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, no próximo ponto, você vai fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. Faça uma corrente de separação. Pule um ponto de base. No próximo ponto, trabalhe um ponto alto. No próximo, um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E faz uma corrente. Em todos os desenhos aqui, que são 6 na parte oval, a gente vai ficar com 3 bloquinhos. E sempre aqui no intervalinho de uma corrente, eu vou estar fazendo 3 pontos altos aqui para formar um bloquinho.
Então, fiz 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontos altos, vai ficando assim. Trabalhe uma corrente, vai pular o primeiro ponto de base aqui do próximo desenho. Vai vir no segundo e nele você vai fazer um ponto alto. E no próximo ponto você vai trabalhar um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Aí, a gente vai trabalhar essa repetição por toda a parte oval. Faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto trabalha um ponto alto, no outro faz um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Com o aumento aqui finalizado, faço uma correntinha, vai ficando assim. Trabalhe, então, pulando um ponto de base, no próximo você vai fazer um ponto alto e no outro um aumento. Finalizou o aumento, faça uma correntinha. E no intervalo de uma corrente, trabalhe um bloco de 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2 e 3. E faz uma corrente de separação. Como aqui, pessoal, apenas uma sequência de repetição, tudo que a gente fez aqui no primeiro desenho, a gente vai fazer em todos os outros 5 também. Sempre os bloquinhos vão ser distribuídos no mesmo lugar. Então, você vai pular um ponto de base, no segundo ponto você vai trabalhar um ponto alto, no outro um aumento. Pula um ponto, no próximo um ponto alto, um aumento. Igualzinho a gente fez aqui, a gente vai fazer por toda a parte oval. Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, na parte oval. Vai ficar assim. Em todos os nossos desenhos aqui da parte oval, a gente vai ter 3 bloquinhos. Os bloquinhos vão ser um ponto alto e um aumento. E em todos os intervalos de uma corrente, a gente vai fazer um bloquinho também. Aparentemente, fica aqui com muitos blocos, mas depois a gente vai trabalhar carreiras de repetição, o que vai abrir aqui a nossa parte oval e não vai ter o perigo depois de embabadar. Agora, a gente vai para essa parte aqui do bico do coração. Quando você finalizar aqui, ó, um ponto alto e um aumento, sempre os blocos vão dar no mesmo ponto. Vai sempre sobrar o pontinho aqui, que é o segundo ponto do aumento. Para fazer aqui o primeiro bloquinho, eu vou descartar o intervalo de uma correntinha aqui seguinte. Eu vou vir no intervalo de uma correntinha ao lado do primeiro bloquinho aqui da parte reta, nesse lugar aqui. Então, aqui eu vou trabalhar o bloco de 3 pontos altos. Então, já trabalhei 1, 2 e 3. Então, o nosso bloco descendo vai ficar aqui. Eu não vou trabalhar no intervalo de uma correntinha aqui, nem nesse ponto alto. Agora, aqui é bem facinho. A gente vai trabalhar uma correntinha. No intervalo de uma corrente seguinte, a gente trabalha um bloco de 3 pontos altos. Com o bloco de 3 pontos altos finalizados, faço uma correntinha. No próximo intervalo, um bloco de 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer até chegar aqui na parte do bico. Quando você chegar aqui, você vai trabalhar o bloco de 3 pontos altos, vai fazer uma correntinha. E aqui a gente vai continuar fazendo o leque dentro do leque anterior. Você vai trabalhar aqui 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E vai seguir aqui fazendo depois um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha aqui. Então, como aqui é bem facinho, eu vou dar uma pequena adiantada nessa parte. Quando eu estiver chegando ali na parte oval, retorno novamente com vocês.
Prontinho, já deu uma pequena adiantada aqui então, e essa parte aqui vai ficando dessa forma. Aqui aquela dica que eu expliquei para vocês na primeira aula ainda continua. Quando você faz o leque aqui, a gente tende a puxar mais os pontos para a direção que a gente está trabalhando. Aí você dá uma puxadinha aqui para o seu leque voltar e ficar aqui alinhadinho, tá bom? Então, aqui já tô chegando na parte oval, trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos. Quando chega aqui nessa parte, a gente vai trabalhar o bloquinho na mesma direção que a gente fez para descer, a gente vai fazer para subir aqui também. Então, a gente vai fazer um bloco de 3 pontos aqui nesse intervalo de uma corrente ao lado do ponto alto. E após você finalizar o seu bloco, você vai trabalhar uma corrente, vai pular, então, o primeiro intervalinho aqui da parte oval de uma corrente, vai pular o primeiro ponto, vai vir no segundo ponto, onde você fez aqui o primeiro desenho da parte oval e vai trabalhar um ponto alto. E agora, no próximo ponto, você vai fazer o aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, fazendo o primeiro bloco da parte oval. Aí, é uma repetição agora. Faz uma corrente, pula um ponto. No próximo, faz um ponto alto. E no outro, trabalha um aumento. Finalizado o aumento, faça uma corrente de separação. Pule um ponto de base no próximo ponto. Um ponto alto, no outro um aumento. Finalizado o aumento aqui, faça uma corrente. No intervalo de uma correntinha, sempre a gente vai fazer, então, um bloquinho de 3 pontos altos. E a gente vai seguir a mesma repetição da primeira parte oval, vamos trabalhar na segunda também. Então, pessoal, como aqui é apenas a sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já tô finalizando a parte oval. Cheguei nessa parte aqui desse desenho aqui do coração. A gente vai finalizar aqui da mesma forma que a gente fez ali na parte reta. Quando você fizer aqui o aumento, você vai pular o ponto alto e o intervalinho aqui seguinte e vai vir no primeiro espacinho ao lado do bloquinho da parte reta. E aqui a gente trabalha, então, o bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz o segundo ponto e agora trabalhei o meu terceiro ponto e faço uma correntinha. Aqui a gente vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos aqui, então, em cada um dos intervalos de uma correntinha da carreira anterior. E na parte do encontro, a gente não vai trabalhar correntinha. Por aqui, a gente faz 3 pontos altos, uma corrente. Próximo espaço, 3 pontos altos para completar aqui, então, o nosso terceiro bloquinho descendo. Finalizou aqui, então, o terceiro bloco da parte reta descendo, você vai laçar direto, sem fazer correntinha aqui nessa parte. Vai vir aqui no intervalo de uma correntinha e vai fazer, então, o bloco de 3 pontos altos, ficando dessa forma aqui, essa parte do encaixe. Finalizou, você vai subir com a mesma repetição. Vai fazer uma corrente, no próximo espacinho, você vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, e agora trabalhei o terceiro ponto. Faça uma corrente. No próximo espacinho, trabalhe um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado aqui, então, o bloquinho de 3 pontos altos, faça uma correntinha. Para finalizar, eu vou finalizar a carreira igual finalizei a carreira anterior aqui. Eu vou cortar um pedaço maior de fio, vou passar o meu barbante pela frente, vou vir aqui no segundo ponto, do lado avesso pro lado direito, e vou estar buscando a minha laçadinha aqui. Vou segurar essa pontinha de fio para não atrapalhar aqui agora. E vou pegar esse barbante, volto pela frente, vou vir aqui do lado avesso pro lado direito, dentro da correntinha, que é meu último ponto, e vou buscar a laçadinha para finalizar o trabalho. Agora, eu vou embutir esses pedacinhos de fio que ficou e volto na coruva para a gente dar continuidade no trabalho. Bom, pessoal, agora que eu já embuti o pedacinho de fio que ficou, a próxima carreira ela é uma repetição, a gente não vai trabalhar aumento, a gente vai fazer apenas bloquinho de 3 pontos altos. Para que as nossas finalizações aqui fiquem na mesma direção, eu vou estar fazendo uma laçadinha inicial,
Feita a laçadinha, eu prendo na agulha e vou laçar aqui o meu fio. Eu vou vir aqui no intervalo de uma corrente ao lado do primeiro bloquinho aqui dessa parte oval, apenas para que os fios fiquem na mesma direção quando eu for fazer aqui os acabamentos, tá bom? Então, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Toda vez que eu finalizar o bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente para ser de separação. Por toda essa parte oval aqui e na parte reta, eu vou fazendo aqui um bloco de 3 pontos altos, sempre no intervalo de uma corrente da carreira anterior. E sempre que eu finalizar o bloquinho, eu vou trabalhar aqui, então, uma correntinha. Então, a gente faz 3 pontos altos no intervalo de uma correntinha, finalizou o bloquinho, uma corrente de separação. Como aqui, pessoal, é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, dei uma adiantadinha aqui para mostrar para vocês e para ninguém ficar com dúvidas. Aqui nessa parte oval, sempre fui trabalhando um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha. Para descer também fui fazendo a mesma repetição. Aqui onde a gente tem o leque, a gente continua fazendo o leque dentro do leque anterior. Trabalhando os 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos. Aí, para subir, a gente volta a trabalhar a mesma sequência. Um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente da carreira anterior. Na parte oval, a mesma repetição. Um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente. E nessa parte aqui, onde tem o desenho do coração aqui, tipo se fosse um encaixe, nessa parte aqui, a gente vai continuar fazendo sem correntinha. Quando você finalizar o bloco de 3 pontos, você vai direto para o próximo intervalinho e trabalha um bloco de 3 pontos aqui, tá bom? Então, eu vou dar mais uma adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, estou finalizando, então, essa segunda carreira aqui de bloquinhos na cor uva. Como eu disse pra vocês, aqui a gente trabalha apenas blocos de 3 pontos. Quando chega nessa parte aqui, a gente trabalha o bloquinho de 3 pontos altos, vai direto pro próximo intervalo de uma corrente aqui, que nessa parte a gente não trabalha correntinha. Finalizou o bloquinho de 3 pontos, faça uma corrente, vai no próximo espacinho, então, e trabalha o bloquinho de 3 pontos altos. Vamos finalizar essa carreira trabalhando uma correntinha e, como eu disse anteriormente, finalize com ponto baixíssimo ou igual eu expliquei na carreira anterior. Então, eu vou estar finalizando aqui e vou voltar com rosa médio para trabalhar outra carreira de blocos com essa cor aqui que eu trabalhei na primeira carreira de bloquinhos. Vou embutir aqui e já volto. Bom, já embuti o pedacinho de fio que ficou. Para a próxima carreira, você pode iniciar onde você preferir, porque a gente vai trabalhar a carreira igual novamente. Aqui, então, eu faço a laçadinha inicial, laço o fio. Eu vou vir nessa direção aqui, onde tá as 3 correntinhas, só para ficar todos na mesma direção aqui. Mas você pode fazer em qualquer lugar aqui. A gente vai fazer um bloco de 3 pontos altos no intervalo de uma correntinha. E vai seguir trabalhando uma corrente, no próximo intervalo vai fazer, então, o bloquinho de 3 pontos altos. Toda vez que você finaliza o bloquinho, trabalha uma corrente de separação, vai no próximo espacinho e trabalha o bloco de 3 pontos altos. Você vai fazer um bloco de 3 pontos altos com uma corrente de separação até chegar nessa parte aqui do bico do tapete do coração.
Quando chegar aqui no bico, você vai trabalhar o leque dentro do leque anterior, repetindo os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos dentro do intervalinho de 2 correntes. E segue aqui subindo com a mesma repetição, fazendo um bloco de 3 pontos altos em cada um dos espacinhos. E quando chega nessa parte aqui, como se fosse o encaixe, você vai continuar fazendo aqui sem correntinha. Você vai descendo aqui até chegar ao lado do bloco que a gente faz aqui no encaixe. Fez os 3 pontos altos, vai direto para o próximo intervalo de uma corrente, trabalha o bloquinho, tá bom? Como aqui, então, é bem facinho, é uma repetição, vou fazer a minha carreira. Quando eu estiver finalizando ela, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui nessa parte onde a gente faz aqui o desenho do coração. Então, aqui eu trabalhei os 3 pontos. Nessa parte eu trabalho direto, sem fazer correntinha. Vou vir no próximo intervalo, então, de uma corrente e trabalho o bloquinho de 3 pontos altos. Aqui a gente vai finalizar da mesma forma, continuando fazendo uma corrente. No espacinho seguinte, a gente trabalha um bloquinho de 3 pontos altos. E para estar finalizando a carreira, é só fazer uma correntinha, aí você prende com ponto baixíssimo ou alonga um pedaço maior de fio, corta e faz a finalização aqui disfarçada. Eu vou finalizar aqui, embutindo esse pedacinho de fio que ficou, e vou fazer mais uma carreira igualzinha na cor uva aqui, tá bom? Com a mesma repetição. A gente vai trabalhar o bloquinho em cada um dos intervalos de uma correntinha. Quando chegar nessa parte do encaixe, a gente vai fazer o encaixe da mesma forma e vamos trabalhar o leque dentro do leque anterior na próxima carreira também, tá bom? Então, vou embutir aqui e já volto novamente com vocês. Então, como eu expliquei para vocês aqui, peguei o uva, vou fazer a laçadinha inicial aqui, vou prender na agulha e vou trabalhar outra carreira igual, sem fazer nenhum aumento e com a mesma repetição. Como aqui, pessoal, eu tô trabalhando os nozinhos na mesma direção, eu vou vir aqui onde tá aqui o início da parte oval, mas nada te impede de você começar em qualquer lugar aí do seu tapete de coração. Então, a gente vai vir aqui no intervalo de uma correntinha, em qualquer um dos intervalos, e vai trabalhar o bloco de 3 pontos e fazer uma correntinha. E vai seguir a carreira igualzinha. Lembrando que onde a gente tiver o leque, a gente vai trabalhar o leque dentro do leque anterior. E para finalizar aqui a carreira, nessa parte onde a gente não tem correntinha, a gente vai trabalhar igualzinho a gente estava fazendo as carreiras anteriores aqui. Nessa parte a gente trabalha 3 pontos altos, não faz correntes e trabalha 3 pontos altos aqui, tá bom? Então, vou fazer minha carreira e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já tô finalizando a carreira. Trabalhei aqui o leque dentro do leque, como expliquei para vocês anteriormente. E no restante, um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos, até chegar nessa parte onde a gente não faz correntinha. A gente trabalha 3 pontos altos de um lado, laça direto, vai lá no próximo intervalo de uma corrente, trabalha 3 pontos altos aqui. No meu, eu já tô finalizando a carreira. Então, aqui agora eu vou fazer uma correntinha. Pra tá finalizando aqui, eu vou vir fazendo um ponto baixíssimo ou alongo um pedaço maior de fio. E eu vou tá cortando aqui pra fazer a finalização.
Então, eu passo o barbante sempre aqui pela frente, venho sempre no segundo ponto e faço aqui formando a correntinha. Então, vou embutir aqui e já volto. Bom, pessoal, finalizei a minha carreira, igualzinho mostrei pra vocês. Eu vou deixar, então, a foto do tapete no chão, de como é que ficou. E agora, pra gente trabalhar o bico aqui, eu vou estar utilizando o rosa pra dar o destaque aqui no nosso trabalho. E aqui, eu vou te dar uma dica de onde você pode começar pra facilitar pra gente iniciar e finalizar o nosso biquinho no final. Aqui, pessoal, a gente tem um encontro, a gente tem aquele bloquinho sem correntinha e o outro bloquinho aqui desse lado, que é essa parte do meio aqui do nosso desenho, certo? Então, aqui agora a gente vai iniciar no espacinho de uma corrente, ao lado desse bloquinho aqui, onde a gente não fez corrente, foi pro outro lado, tá bom? Então, agora eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender na minha agulha. Eu vou fazer um Vzinho aqui nesse intervalo. Só que a gente vai trabalhar Vzinhos alternados. Só que aqui nesse espacinho e nesse, os Vzinhos vão ser iguais, como se fosse espelhado. O que eu vou fazer de um lado, eu vou ter do outro também, tá bom? Então, aqui nesse intervalo, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espacinho de uma correntinha, ficando assim. E agora, eu vou laçar direto, sem fazer correntinha, no próximo intervalo de uma correntinha aqui, e vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo espacinho. Então, para iniciar, os nossos dois Vzinhos aqui vão ser iguais. A gente trabalha o ponto alto, uma corrente, um ponto alto, no outro intervalo, a mesma sequência aqui de repetição. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. A partir de agora, a gente vai intercalar. Eu vou fazer uma correntinha para ser de separação. No próximo intervalo de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Então, note que aqui o meu Vzinho eu fiz de um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, porque aqui eu vou ter um biquinho. Aí, eu vou fazer uma corrente de separação. No próximo intervalo, eu vou trabalhar o Vzinho menor. Eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espacinho. Vai ficar assim. Faço uma corrente. No próximo intervalo de uma corrente, vou fazer o Vzinho maior, trabalhando ponto alto, 3 correntes, um ponto alto no mesmo espacinho. Faça uma corrente de separação. Vai ficar assim. Então, agora, a gente vai sempre intercalar. Fez o Vzinho maior, no outro intervalo, faz o menor. No outro intervalo, o maior. Então, você vai fazer assim até chegar lá na direção do lequezinho do bico do coração. Você vai fazer o maior, menor, maior, menor, maior, menor. Sempre apenas aqui é que a gente iniciou com 2 menores. Porque tudo que a gente vai fazer deste lado aqui do coração, a gente vai ter do outro também igualzinho. Então, agora, eu laço o fio no próximo intervalinho. Se eu fiz o maior aqui, de um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, esse eu vou fazer apenas uma correntinha, volto no mesmo espacinho, trabalho, então, ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo espacinho, trabalho um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho. Uma corrente, no próximo espacinho, trabalho menor. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, ficando assim. Como aqui, pessoal, apenas uma sequência de repetição, vou fazer dessa forma até chegar na ponta do bico do coração, que é onde tem o leque. Quando chegar lá no leque, retorno novamente com vocês.
Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui então, fazendo a primeira carreira do biquinho. E aqui eu fui sempre intercalando. É importante a gente intercalar aqui para dar certinho no final e que aí fica mais fácil a gente saber onde a gente vai trabalhar o bico e onde a gente vai trabalhar, por exemplo, o ponto baixo, tá certo? Então aqui, quando chega nessa parte aqui onde tem, gente, o lequezinho do bico do coração, no intervalo aqui de uma corrente, se você fez igualzinho eu expliquei, dá certinho. A gente vai trabalhar um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto dessa forma. Aqui eu vou fazer uma correntinha e aqui dentro do Vzinho eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Finalizado um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, eu vou fazer aqui agora uma, duas, 3 correntes. Vou voltar no mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou voltar no mesmo espacinho do leque e vou fazer um ponto alto. Nessa parte aqui do leque, vai ficar pra gente fazer como se fosse o Vzinho menor, o maior e um Vzinho menor aqui, tá bom? Então, repetindo, trabalhei um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, ficando dessa forma. Agora, tudo que a gente fez aqui até este lado, a gente vai fazer aqui subindo do nosso coração também. Então, agora eu faço uma correntinha. No primeiro espacinho aqui, a gente vai fazer o ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo intervalo. Faça uma corrente de separação. Se aqui eu fiz o maior, no próximo é o menor. Eu vou trabalhar, então, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Uma corrente. Próximo intervalo de uma corrente, vou fazer o Vzinho maior, trabalhando um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho. Uma corrente, e a gente segue essa repetição por toda a volta aqui do restante do coração, tá bom? Intercalando, a gente começa aqui, ó, depois do leque com o maior, menor, maior, menor, maior, até dar certinho lá no final, tá bom? Então, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma mega adiantada aqui, então. Dá certinho, como eu expliquei pra vocês. Se você iniciou aqui no mesmo lugar que eu falei, dá tudo certinho. Então, aqui a gente iniciou aqui com um Vzinho menor no intervalo de uma correntinha ao lado do bloquinho que não tem corrente. E fez um bloquinho, então, menor do outro lado também. Então, a gente fica espelhado. Tudo que a gente faz aqui de um lado, a gente tem do outro também. Então, para finalizar aqui, eu vou finalizar fazendo o Vzinho maior. Então, eu venho no intervalo aqui de uma correntinha, trabalho o ponto alto, 3 correntes, volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, vou vir dentro aqui do primeiro ponto alto do nosso Vzinho, que a gente iniciou, e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, que a gente já tá marcadinho onde a gente vai fazer o bico e onde a gente vai ter o ponto baixo, então, agora já fica super facinho de executar a próxima carreira. Aqui onde a gente tem aqui o encontro do coração, a gente vai vir aqui, ó, nesse Vzinho aqui, que é onde a gente finalizou com ponto baixíssimo, vai fazer um ponto baixíssimo, volta aqui na argolinha de uma corrente e vai fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo dentro do Vzinho, faça uma corrente, vai lá no próximo Vzinho menor que a gente fez do outro lado e vai fazer um ponto baixo nele também. Então, nessa parte, a gente vai ter um ponto baixo, faz uma corrente, um ponto baixo do outro lado. Agora, a gente vai fazer uma repetição. Vamos fazer uma correntinha dentro aqui do Vzinho maior, onde a gente trabalhou 3 correntes, vamos fazer 7 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7. Finalizados 7 pontos altos dentro aqui do Vzinho maior, faça uma corrente e um ponto baixo dentro do Vzinho menor seguinte. Faça uma corrente. No próximo Vzinho maior, vamos trabalhar 7 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora completei os 7 pontos altos. Toda vez que você fizer 7 pontos altos dentro do Vzinho maior, você vai fazer uma correntinha, vai vir no Vzinho menor seguinte e vai estar prendendo com um ponto baixo. Apenas isso. Então, a gente vai fazer assim a volta toda. Caso você não goste de bicos maiores e queira finalizar de forma mais simples, ao invés de trabalhar 7 pontos no Vzinho maior, você pode estar fazendo aqui 4 pontos altos. Finalizado 4 pontos altos, eu vou deixar uma sugestão aqui para vocês. Faça 3 correntes, pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, fecha aqui com ponto picô. Aí, você vai fazer, no mesmo espacinho, 4 pontos altos. Fiz 2, 3 e 4. Aí, você vai fazer uma correntinha, vai lá no Vzinho seguinte e vai prender com ponto baixo. Uma corrente, repete o biquinho. Então, caso você não queira fazer bicos maiores, você pode estar fazendo apenas assim, que também vai ficar bem delicadinho. No meu, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma para ele ficar um pouquinho maior. Então, sempre no Vzinho maior, eu vou fazer 7 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. E toda vez que eu finalizar os 7 pontos, eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo no Vzinho menor seguinte. Uma corrente, no Vzinho maior, trabalho 7 pontos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu chegar lá pertinho do leque do bico do coração, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada. Até se você quiser finalizar seu biquinho assim, você pode estar finalizando, que fica super delicadinho, tá vendo? Aqui, então, quando chega nessa parte do bico do coração, como eu expliquei pra vocês, no Vzinho maior, a gente trabalha 7 pontos. Aí, você vai fazer uma correntinha. Aqui no cantinho, eu fiz como se fosse para fazer um Vzinho menor, um maior, um Vzinho menor. Então, eu vou vir no intervalo de uma correntinha e vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e agora aqui, ó, dentro da argola de 3 correntes, eu vou fazer 7 pontos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar, vou completar aqui os 7 pontos. Faço uma correntinha. Aqui, agora, eu vou vir aqui no intervalo de uma correntinha seguinte e vou prender com ponto baixo e vou fazer uma correntinha. Então, aqui no cantinho aqui, ó, do biquinho do coração, a gente vai prender com ponto baixo aqui no intervalo de uma corrente, vai fazer 7 pontos altos na argolinha de 3 e um ponto baixo na argolinha de 1. E agora, aqui, a gente vai fazer subindo o mesmo que a gente fez descendo. Então, agora, eu vou vir no intervalo de 3 correntes do leque maior aqui, do Vzinho maior, e vou trabalhar os 7 pontos. Então, aqui eu já completei 4, 5, 6 e para finalizar, 7. Finalizei 7 pontos, faço uma corrente, venho no Vzinho menor, trabalho um ponto baixo. Uma corrente, no Vzinho maior seguinte, vou repetir os 7 pontos. Como aqui é apenas uma repetição, então,
Vou dar mais uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, trabalhando essa repetição por toda a volta, igualzinho eu expliquei pra vocês. Aqui, então, vou fazer a última carreira aqui do meu biquinho. Pra fazer aqui a última carreirinha, se você quiser fazer a última carreira em outra cor, por exemplo, igual que eu usei uva, você pode estar utilizando. O meu eu vou fazer tudo no rosa. Então, após você fazer aqui, ó, os últimos 7 pontos, a gente vai vir aqui fazendo uma correntinha e vai prender com um ponto baixo naquele primeiro ponto baixo que a gente trabalhou dentro do Vzinho aqui desse cantinho, tá? E agora, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo naquele intervalinho de uma corrente que a gente fez no ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo, volto no mesmo espacinho e vou estar fazendo um ponto baixo aqui naquela argolinha. Feito o ponto baixo aqui na argolinha, agora aqui, pessoal, eu vou fazer uma correntinha. Aqui eu vou pular o primeiro ponto do 7. Vou vir no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo um picô com um ponto baixo. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo um picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Vai ficando assim. Trabalho 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Trabalho 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Aqui, onde a gente tinha os 7 pontos, eu vou ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos intercalados aqui por 4 picôs, tá bom? Então, aqui agora, eu vou fazer direto. Laço o fio, pulo sempre o primeiro ponto dos 7 pontos. Eu não vou estar fazendo nada no ponto baixo. Eu vou sempre pular o primeiro e não vou trabalhar no último ponto. Então, vou vir no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo um picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu vou trabalhando até completar os 5 pontos intercalados aqui por 4 picôs. Sempre a gente prende o picô com ponto baixo. Aí, vem no próximo ponto, trabalho um ponto alto, ficando assim. Faça 3 correntes, pegue nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Trabalho 3 correntes, pego nas 2 alcinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui a gente não trabalha no primeiro e no último pontinho, e vai ficando assim. Laço o fio vem sempre no segundo ponto, a gente não trabalha no primeiro. Faz um ponto alto. E a gente vai seguir essa repetição por toda a volta até chegar no biquinho, onde anteriormente era aquele lequezinho do coração. Então, por toda essa parte, a gente vai trabalhando aqui, pulando o primeiro ponto do 7, iniciando no segundo ponto, fazendo o primeiro ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Então, a gente não trabalha no primeiro e no sétimo ponto. A gente faz 5 pontos altos intercalados por 4 pontos picôs. Se caso na sua tensão de pontos, o seu ponto for bem apertadinho e você achar que vai ficar repuxado, vai encubucar aqui, toda vez que você finalizar aqui, ó, o último ponto do biquinho, igual eu fiz aqui, você pode estar fazendo uma correntinha para iniciar o primeiro ponto alto. No meu ponto, não é necessário, vai ficando assim. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada,
Quando eu estiver finalizando e chegando ali onde a gente tinha anteriormente o leque, retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, trabalhando o biquinho de acabamento. Quando chega aqui nessa parte do leque, aqui depende muito da tensão do seu ponto. Se você quer fazer correntinha, se você quer fazer mais pontos. Se caso no seu ponto você acha necessário trabalhar em todos os 7 pontos, você pode estar trabalhando. No meu, eu vou continuar com essa repetição aqui. Eu vou laçar o fio, vou pular sempre o primeiro ponto, vou vir no segundo ponto e vou trabalhar o ponto alto. E vou começar a fazer as 3 correntinhas, pega nas 2 laçadinhas, fecho com ponto picô. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, tanto aqui nessa parte, eu vou trabalhar sempre igualzinho na volta toda do meu trabalho. Fazendo aqui os 5 pontos altos, intercalados por 4 pontos picôs. Então, apenas continuo aqui como se eu estivesse fazendo tudo normal, fazendo aqui o contorno do coração. Mas, caso no seu ponto você ache necessário trabalhar mais pontos, você pode estar fazendo, então, todos os 7 pontos. No meu, vou trabalhar apenas nos 5, ficando assim. Eu não vou trabalhar no primeiro e nem no último ponto. Aí, laço o fio, já venho direto aqui pro primeiro ponto alto dos próximos 7 e vou fazer a repetição, tá bom? Então, a volta toda do meu trabalho, eu vou fazer dessa forma. Então, vou dar mais uma adiantada aqui e quando eu estiver finalizando a carreira, retorno pra gente poder finalizar o nosso tapete juntos. Bom, pessoal, tô finalizando. Trabalhei o biquinho aqui até chegar onde a gente começou. Então, a gente vai finalizar aqui fazendo a mesma repetição em todos os lugares onde tinha 7 pontos. A gente ficou com 5 pontos altos intercalados por 4 picôzinhos. Aqui eu fiz uma correntinha para subir, então, eu vou fazer uma corrente para descer. Vou estar puxando um pedaço maior de fio e vou estar cortando aqui. Lembrando que se você quiser apenas finalizar com ponto baixíssimo, você pode estar finalizando no ponto baixo. Aqui, então, como eu quero substituir a correntinha do ponto baixo, eu vou vir aqui no lado do ponto baixo e vou estar buscando o meu fio. Busquei, vou passar agora pela frente. Como eu trabalhei uma correntinha para ser meu último ponto, eu vou introduzir aqui dentro da correntinha e vou estar buscando o meu fio aqui. Assim fica bem mais disfarçadinho. Agora, é só embutir os pedacinhos de linha que ficaram. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse modelinho, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez aqui a aula e gostou do resultado, por favor, deixa aí o seu joinha. É gratuito, pessoal, e vai ajudar muito aqui no crescimento do canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até um próximo passo a passo. Tchau, tchau!